Seja muito bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje você vai conhecer a incrível história do profeta Jonas. Falaremos também sobre o grande peixe que engoliu Jonas. Seria isso mito ou realidade? Veremos Jonas como tipo profético de Cristo, como ele permitiu que o preconceito e o orgulho interferissem em sua missão, e analisaremos a tradição do túmulo de Jonas, Nebi Yunus. Abordaremos ainda o contexto histórico, mostrando que Jonas viveu durante um período crítico do Império Assírio. E conheceremos Nínive à luz da arqueologia. Quem era o rei da Assíria no tempo de Jonas? As torturas em Nínive, crueldade documentada e Nínive segundo os historiadores antigos. Tudo isso e muito mais você verá no vídeo de hoje, aqui no canal Mistérios da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, é de graça e ajuda muito o nosso trabalho. E claro, deixe o seu like maroto. E bora lá! Jonas, como personagem histórico na Bíblia. A Bíblia apresenta Jonas como um profeta real e localizado historicamente. Jonas, filho de Amitai, viveu no século 8 a.C. É citado também fora do seu livro profético, em 2 Reis 14:25, durante o reinado de Jeroboão II. Isso é importante porque o texto bíblico não o apresenta como uma parábola, mas como um profeta inserido num contexto histórico real. Jonas é chamado por Deus para pregar a Nínive. Por que Jonas evitou a ordem de Deus? A Bíblia declara explicitamente o motivo da fuga de Jonas. Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade. Jonas 4:2. Jonas não fugiu por medo, mas por conflito teológico e nacionalista. Ele sabia que Deus poderia perdoar Nínive. A Assíria era a inimiga cruel de Israel. Jonas não queria que seus inimigos recebessem misericórdia. A explicação óbvia é que Jonas colocou seus sentimentos acima da vontade divina. Julgou que a missão comprometeria sua reputação profética. Resistiu ao chamado por orgulho nacional. Jonas permitiu que preconceitos dominassem seu espírito, obscurecendo seu discernimento espiritual. Jonas conhecia o caráter de Deus. Sua fuga foi uma rebelião consciente, não ignorância. Ele temia ser visto como falso profeta, caso Nínive fosse poupada. Jonas evitou obedecer porque conhecia a misericórdia de Deus. Não aceitava que ela fosse estendida aos inimigos. Permitiu que preconceito e orgulho interferissem em sua missão. Este episódio revela que Deus chama pessoas reais, com conflitos reais, e trabalha apesar das falhas humanas, não por causa delas. Durante a viagem de navio, Jonas foi surpreendido por uma violenta tempestade. Ventos fortes, ondas ameaçadoras e o perigo iminente de naufrágio levaram os marinheiros a concluir que alguém havia ofendido os deuses, conforme a crença comum da época. Jonas 1:4-7. Após lançarem sortes, Jonas foi identificado como a causa do juízo. Consciente de sua desobediência ao Deus verdadeiro, ele assumiu a culpa e declarou que a única forma de cessar a tempestade seria lançá-lo ao mar. Relutantes, os marinheiros finalmente atenderam ao pedido, e o mar se aquietou, confirmando a soberania do Senhor. O relato bíblico do grande peixe. A Escritura descreve o evento de forma direta e histórica. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas 1:17. Alguns pontos fundamentais do texto bíblico. O agente principal do milagre é o Senhor. Deparou o Senhor um grande peixe. O texto não define a espécie do animal. O tempo é específico: 3 dias e 3 noites. Jonas permanece consciente, orando. Jonas 2. A Bíblia não apresenta o episódio como parábola, poesia simbólica ou alegoria, mas como narrativa histórica. O profeta envolvido é Jonas, chamado real,
em missão real, fugindo de uma ordem real de Deus. A Bíblia trata o episódio de Jonas como literal e histórico, jamais simbólico. No ventre do peixe, Jonas teve tempo para refletir sobre sua desobediência. Ali, reconheceu sua ingratidão e renovou seu voto de fidelidade. O episódio foi uma disciplina pedagógica, não punição destrutiva. Deus não abandonou Jonas, mesmo após sua fuga. O isolamento no peixe foi um instrumento de restauração espiritual. Jonas foi salvo exclusivamente pela misericórdia divina. A Bíblia enfatiza que Deus poderia ter escolhido outro profeta, mas preferiu restaurar o que falhou. Isso revela o caráter divino, justiça aliada à graça. O milagre sobrenatural, não fenômeno naturalista. A tentativa de explicar o milagre de Jonas por causas naturais ignora o propósito teológico do relato. O foco do texto é o poder soberano de Deus. Aspectos destacados são: a sobrevivência de Jonas não é biologicamente explicável. O evento pertence à categoria de milagres criacionais, assim como a criação do mundo, o dilúvio, a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo. O hebraico usa o termo dag gadol, peixe grande, propositalmente genérico, evitando especulação zoológica. O significado espiritual do ventre do peixe, a Bíblia interpreta a experiência como uma sepultura temporária. Jonas ora dizendo: da sepultura clamei e tu me ouviste. Jonas 2:2. O peixe funciona como um instrumento de preservação, não de destruição. Um símbolo de morte aparente. Um lugar de arrependimento e conversão. A Bíblia reforça que Jonas só se rendeu completamente a Deus ali, quando toda autossuficiência foi quebrada. Jonas como tipo profético de Cristo. O próprio Cristo confirma a historicidade do evento. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem no coração da terra. Mateus 12:40. Isso é teologicamente decisivo. Jesus baseia sua morte e ressurreição num evento real. Se Jonas fosse simbólico, a tipologia messiânica colapsaria. O sinal de Jonas é morte aparente, intervenção sobrenatural, restauração pela vida de Deus. Jonas desobedece, Cristo obedece. Jonas foge, Cristo se entrega. Jonas quase morre, Cristo morre e ressuscita. Fé acima do naturalismo. A Bíblia é historicamente confiável. Milagres não precisam de explicação científica para serem verdadeiros. A tentativa de naturalizar Jonas enfraquece a autoridade bíblica, a doutrina da ressurreição, a soberania de Deus. Quando o ser humano tenta explicar milagres apenas pela ciência, perde o sentido da fé e do poder divino. A Bíblia diz que Jonas foi literalmente lançado ao mar. Foi literalmente engolido por um grande peixe. Permaneceu vivo por milagre divino. Foi restaurado espiritualmente, tornou-se sinal profético de Cristo. O episódio não é sobre o peixe, é sobre obediência, arrependimento, misericórdia e redenção. Evidências arqueológicas do contexto de Nínive. Nínive existiu exatamente como descrito no livro de Jonas. Nínive foi uma cidade real, monumental, capital do Império Assírio. Escavações em Kuyunjik, atual Iraque, revelaram palácios, muralhas gigantescas, inscrições reais, bibliotecas, como a de Assurbanipal. O livro de Jonas descreve Nínive como uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Jonas 3:3. As escavações confirmam que Nínive era uma das maiores cidades do mundo antigo, algo impossível de um autor tardio inventar com precisão. A época de Jonas e a arqueologia assíria. Jonas viveu durante um período crítico do Império Assírio. Evidências arqueológicas confirmam crises internas, epidemias, eclipses solares, instabilidade política. Inscrições assírias do século 8 a.C. mencionam
um eclipse solar em 763 a.C., grandes calamidades interpretadas como juízo divino. Isso é extremamente relevante porque os assírios acreditavam que desastres naturais eram sinais da ira dos deuses. A pregação de Jonas sobre juízo teria sido levada muito a sério nesse contexto. Esse pano de fundo arqueológico explica por que Nínive se arrependeu, algo que muitos críticos achavam improvável. Tradição do túmulo de Jonas, Nebi Yunus. Em Mosul, existia o santuário chamado Nebi Yunus, profeta Jonas. A tradição é pré-islâmica, adotada depois pelo Islã. Embora não seja prova científica definitiva, indica que Jonas era considerado personagem real. Sua memória foi preservada por milênios, na região de Nínive. O local foi destruído em 2014, mas escavações posteriores encontraram túneis e estruturas assírias sob o santuário, reforçando a ligação histórica com Nínive. O grande peixe e a arqueologia. Aqui é importante ser tecnicamente honesto. Não existe evidência arqueológica de Jonas dentro de um peixe. Isso entra no campo do milagre, não da arqueologia. Entretanto, a arqueologia mostra que o mar Mediterrâneo tinha e tem grandes criaturas marinhas. A narrativa bíblica não exige identificar biologicamente o animal. Do ponto de vista bíblico, trata-se de intervenção sobrenatural, assim como a travessia do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo, confirmação indireta no Novo Testamento. Jesus trata Jonas como personagem histórico. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mateus 12:40. Isso é teologicamente significativo, pois Jesus baseia sua própria morte e ressurreição em Jonas. Se Jonas fosse apenas uma alegoria, o argumento perderia força. Não há prova arqueológica direta com o nome de Jonas em uma inscrição. A evidência arqueológica sólida de Nínive, do Império Assírio e das condições exatas da época de Jonas. A tradição histórica contínua, associando Jonas a Nínive. O contexto arqueológico fortalece e não enfraquece a narrativa bíblica. Quem era o rei da Assíria no tempo de Jonas? A maioria dos historiadores identifica o período do profeta Jonas com o reinado de Ashur-dan III. Esse rei governou a Assíria aproximadamente entre 771 a.C. e 754 a.C. Possivelmente, esse período foi seguido pelo reinado de Ashur-nirari V. Ele governou entre 754 a.C. e 745 a.C. Esses reis governaram durante uma fase de declínio do Império Assírio. Esse período foi diferente do auge brutal que viria logo depois com Tiglat-Pileser III. Registros assírios do período. Os registros históricos assírios desse tempo relatam revoltas constantes. Eles mencionam também pragas. Há referências claras à fome. Os textos revelam um profundo medo do juízo dos deuses. Ou seja, o coração do império já estava abalado quando Jonas chegou a Nínive. Nínive, à luz da arqueologia. A cidade de Nínive foi amplamente escavada a partir do século XIX. As escavações arqueológicas revelaram muralhas com mais de 12 quilômetros de extensão. Foram encontrados portões monumentais. Também vieram à luz palácios reais com milhares de relevos esculpidos em pedra. Os arqueólogos descobriram arquivos administrativos e inscrições reais. A Bíblia descreve Nínive como uma cidade muito grande. A arqueologia confirma exatamente essa descrição bíblica. As torturas em Nínive, crueldade documentada. Aqui entramos em um ponto essencial para compreender o medo de Jonas. Os assírios não escondiam sua brutalidade. Eles a registravam em pedra. Com base nos relevos arqueológicos e nas inscrições reais, sabemos que a Assíria praticava empalamento. Ela também praticava esfolamento de inimigos vivos. A decapitação pública era comum.
Corpos eram expostos nos muros das cidades. Havia deportações em massa de povos inteiros. Os reis assírios descreviam essas práticas com orgulho. Eles viam a violência como um instrumento de terror psicológico e domínio político. O empalamento, em especial, consistia em atravessar o corpo da vítima com uma estaca. O corpo era então erguido à vista pública. Isso servia como advertência contra rebeliões. Essas cenas aparecem claramente esculpidas em relevos encontrados nos palácios de Nínive e de outras cidades assírias. Por que Jonas odiava Nínive? Jonas não estava lidando com um inimigo comum. Ele foi enviado à capital do terror do mundo antigo. Para um israelita, a Assíria representava a humilhação nacional. Ela simbolizava crueldade extrema. Ela era uma ameaça existencial ao povo de Deus. Do ponto de vista humano, o desejo de Jonas era justiça, não era misericórdia. Mas Deus revelou uma verdade mais profunda. Mesmo a cidade mais cruel da história ainda pode se arrepender. Por que Nínive se arrependeu? A arqueologia e a história sugerem fatores decisivos. Havia uma crise política interna. O trono estava marcado por instabilidade. Sinais celestes eram interpretados como juízo divino. O povo vivia com medo dos deuses. Quando Jonas anunciou destruição iminente, a mensagem caiu em um terreno já quebrantado. A arqueologia confirma que Jonas não pregou a uma cidade simbólica. Nínive não era um mito. A crueldade assíria era real e amplamente documentada. O arrependimento de Nínive foi um evento histórico extraordinário. A conversão de Nínive é, possivelmente, o maior avivamento coletivo da história antiga. O que os historiadores relatam sobre Jonas e Nínive? Registros antigos, cronistas, fontes clássicas. Jonas nos registros históricos. O profeta Jonas é mencionado diretamente na Bíblia hebraica como personagem histórico. Embora cronistas pagãos não mencionem Jonas pelo nome, eles descrevem com precisão o contexto político, social e religioso no qual ele atuou. Historiadores concordam que Jonas viveu durante o século VIII a.C. Esse período corresponde exatamente à fase de instabilidade interna do Império Assírio, registrada em fontes não bíblicas. Nínive, segundo os historiadores antigos. A cidade de Nínive é amplamente mencionada por historiadores clássicos. O historiador grego Heródoto descreveu a Assíria como uma potência temida e extremamente violenta. Media Group, embora ele tenha vivido séculos depois, suas descrições coincidem com os registros arqueológicos assírios. O historiador Diodoro da Sicília relatou que Nínive era uma cidade de proporções gigantescas para o mundo antigo. Ele afirmou que a cidade possuía muralhas extensas, palácios luxuosos e grande concentração populacional. Esses relatos harmonizam com a descrição bíblica de Nínive como uma cidade muito grande. Embora ele tenha vivido séculos depois, suas descrições coincidem com os registros arqueológicos assírios. Crônicas assírias do tempo de Jonas. As principais informações históricas vêm das crônicas reais assírias, escritas em tabuletas de argila e inscrições em pedra. Esses registros falam de um período marcado por rebeliões constantes nas províncias. Eles mencionam epidemias devastadoras. Há referências diretas a fomes severas. Os textos registram presságios celestes, como eclipses, interpretados como juízo divino. Esses acontecimentos são datados exatamente no período em que Jonas teria pregado em Nínive. Reis assírios, segundo os historiadores. Historiadores identificam o reinado de Ashur-dan III como central nesse período. Ele governou durante uma fase de grande fragilidade do império. Fontes assírias relatam que esse rei enfrentou revoltas internas sucessivas. O poder central estava enfraquecido. Media Group. A autoridade real era constantemente desafiada. Após ele, governou Ashur-nirari-sinkun. Também em um período de instabilidade. Os historiadores descrevem esse momento como um dos mais frágeis da história assíria. A autoridade real era constantemente desafiada.
Após ele, governou Ashur-nirari V, também em um período de instabilidade. Os historiadores descrevem esse momento como um dos mais frágeis da história assíria. Historiadores modernos e antigos concordam que a Assíria usava o terror como política de Estado. O historiador Austen Henry Layard, escavador de Nínive, afirmou que nenhuma civilização antiga registrou sua própria crueldade com tanto orgulho quanto a Assíria. Os relevos descobertos por Layard mostram empalamento, esfolamento, decapitação e deportações em massa. Essas cenas não são simbólicas, elas são registros oficiais. Historiadores afirmam que essa brutalidade explica o medo psicológico que Nínive exercia sobre as nações. Porque a mensagem de Jonas teve impacto histórico. Historiadores observam que o arrependimento de Nínive foi um evento sem paralelo no mundo antigo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas pela palavra de Deus, e juntos continuaremos desvendando os grandes mistérios da Bíblia. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você.